e seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. A nossa análise de hoje mergulha num verdadeiro cabo de guerra no mercado de dólar futuro, o WDO. Um cabo de guerra, essa é a definição perfeita. De um lado da corda a gente tem a economia brasileira, sabe? Com sinais de melhora, puxando com toda a força para derrubar o preço. E do outro? Do outro lado, uma muralha invisível, né? Construída ali nos bastidores pelos grandes players do mercado, que se recusa a ceder. Exato. E a nossa missão hoje é usar os relatórios e os dados que a gente recebeu para entender quem tem mais chance de vencer essa briga. É isso aí. O material que temos em mãos é um combo bem poderoso. Temos relatórios institucionais que dão o panorama macro. O cenário geral. Isso. E dados quantitativos, uma watchlist de dezenas de ativos globais. E o mais interessante, um manual técnico de um sistema, o EDI. Ele é quase como um raio-x da estrutura de opções. Um raio-x? Como assim? Ele permite ver onde os grandes provedores de liquidez estão posicionados e, o mais importante, como eles são quase que forçados a agir. O objetivo é transformar essa montanha de informação num mapa claro para o dia. Perfeito. Bom, vamos começar então pelo cenário global, que parece o pano de fundo para essa disputa. Os relatórios mostram um quadro, assim, no mínimo tenso. Bem tenso. A volatilidade do ouro, o tal do GVZ, está em forte alta. Isso é um sinal clássico de que os investidores estão com medo e correndo para se proteger, né? É o sinal mais clássico que existe. Ouro subindo com volatilidade alta significa aversão ao risco na veia. Mas, por outro lado, para dar um contrapeso, a volatilidade do petróleo, o OVX, deu uma trégua. Ah, isso alivia um pouco. Alivia o setor de energia, pelo menos. Mas o resumo da ópera lá fora é Ásia em leve baixa, Europa de lado, e o DXY, que é o índice que mede a força do dólar, ele está estável, mas com um viés sutil de alta. Ninguém quer fazer grandes apostas. Ok, então o mundo está cauteloso. Mas aqui no Brasil a história parece ser diferente. É aqui que entra o primeiro lutador do nosso cabo de guerra, a economia local. Exatamente. É o ponto mais importante do lado macro local hoje. A nossa curva de juros está se comportando de uma maneira bem particular. Qual seria? Ela está num movimento que os analistas de mercado chamam de bull flattener. Opa, calma aí. Bull flattener soa como um trator otimista para quem não vive disso. O que isso significa na prática? Trocando em miúdos. Boa pergunta. Vamos traduzir isso. Imagina que a curva de juros é o preço que o mercado cobra para emprestar dinheiro para o governo em diferentes prazos, né? 1 ano, 5 anos. Certo. Bull flattener significa que o mercado está otimista, bull, e por isso está cobrando juros menores, principalmente nos prazos mais longos, tipo 2029, 2031. A curva está se achatando, flattener. Ah, entendi. Menos risco percebido, o pessoal cobra menos juros a longo prazo. Exatamente. Indica que a percepção de risco fiscal do Brasil diminuiu. Os investidores estão mais confiantes, exigem menos prêmio para apostar no país. Entendi. E a conexão com o dólar é que, com juros melhores, fica menos atraente para o capital estrangeiro vir para cá só para ganhar com a nossa taxa, certo? Então, com menos gente comprando real, o dólar cai. Acertei o raciocínio? Perfeito. É exatamente essa mecânica. A queda da curva DI é uma força macro genuína empurrando o dólar para baixo. É o time que está puxando a corda no sentido da valorização do real. Mas sempre tem um mas. Sempre tem. Essa não é a história completa. Existe uma força contrária e ela não está na economia, mas na própria estrutura do mercado. E aí que entra esse manual técnico, a casa de máquinas do mercado. A proposta, pelo que eu entendi, é parar de olhar só para o gráfico de preço e começar a olhar para quem realmente move o ponteiro, os market makers. Exato. A lógica é simples e muito poderosa. Os market makers vendem opções de compra, as calls, e de venda, as puts, para os clientes. Ao fazer isso, eles assumem um risco. Um risco que eles não querem correr. De jeito nenhum. Para se protegerem, para neutralizar esse risco, eles são obrigados a negociar o ativo real, no caso, o dólar futuro. Eles precisam fazer o que a gente chama de hedge.
E o sistema calcula isso. O sistema que a gente analisou calcula, com base em milhões de contratos, exatamente onde e com que intensidade eles serão forçados a comprar ou vender dólar hoje. Então, basicamente, a gente consegue ver o roteiro que esses gigantes são obrigados a seguir. E para hoje, esse roteiro tem 2 capítulos principais, né? O primeiro é o tal do regime de Gama. Isso. O regime de Gama é o que define o clima do mercado. E o relatório de hoje é categórico. Estamos em regime de Gama positivo. Certo. E o que isso quer dizer em português claro? É um dia de sol ou de tempestade? Pensa nisso como dirigir um carro. O Gama positivo é como ter uma suspensão a ar de altíssima tecnologia. A estrada pode ter buracos, mas o sistema absorve os impactos, sabe? Gosto da analogia. Os solavancos acontecem, mas são suavizados. Na prática, em Gama positivo, os market makers são forçados a atuar como esses amortecedores. Eles compram dólar quando o preço cai e vendem quando sobe para manter o hedge. Ah, então eles travam o mercado. O efeito é um freio natural nos movimentos. É a receita perfeita para um mercado mais lateral, que tende a ficar contido dentro de um intervalo de preços. Entendi. Um dia para movimentos curtos, não para grandes tendências. E o segundo capítulo dessa história são as muralhas ou walls. O manual usa essa metáfora de barreiras de concreto, o que já dá uma boa ideia. Exatamente. São pontos de preço onde existe uma concentração tão gigantesca de contratos de opções que funcionam como barreiras psicológicas e estruturais. E onde elas estão hoje? Lá em cima temos a call wall, o teto do mercado. Hoje ela está bem longe, em 5.450, 5.700. Não é a nossa preocupação principal. O que importa de verdade para o jogo de hoje? Está no chão. A put wall. O piso. E hoje temos uma muralha de concreto armado no preço de 5.250. 5.250. Os dados mostram mais de 4.200 contratos de opções de venda concentrados ali. Não é só uma linha de suporte num gráfico, é uma zona com um interesse financeiro massivo e não deixar o preço cair abaixo dela. É onde o segundo time do nosso cabo de guerra fincou os pés no chão. Exatamente. Impressionante. E para a gente ter uma ideia mais clara disso na prática, os dados do Dashboard Gama Diário de hoje confirmam essa história, né? O preço de referência agora de manhã, o spot, está em 5.296. E o tal do Gama Flip, que o manual chama de a fronteira do caos, está onde? Exatamente em 5.250. No mesmo lugar. No mesmo lugar. O Gama Flip é a linha que divide o mercado calmo do volátil. Como o preço atual, 5.296, está operando acima de 5.250, isso confirma matematicamente que estamos no regime calmo, o Gama positivo, o regime dos amortecedores. E o que acontece se o preço, por algum motivo, romper essa fronteira? Se cair abaixo de 5.250? Aí o jogo vira completamente. Os amortecedores se transformam em aceleradores. O regime muda para Gama negativo. E aí? Nesse cenário, os market makers, para se protegerem, são forçados a vender mais a cada queda, jogando o preço ainda mais para baixo. A calmaria vira uma espiral de volatilidade. A fronteira do caos. Faz todo sentido o nome. E o fato de essa fronteira estar no mesmo lugar da nossa muralha de puts torna o nível 5.250 o ponto mais importante do dia, sem a menor sombra de dúvida. Ok, então a imagem começa a se formar. De um lado, temos a força dos juros caindo, quase como a maré baixando, tentando levar o preço do dólar junto. Mas, do outro, essa muralha. E o sistema de amortecimento em 5.250. Isso, funcionando como um quebra-mar, impedindo que a água recue demais. É essa a dinâmica? É a imagem perfeita. Uma força macro empurrando para baixo contra uma força microestrutural segurando com unhas e dentes. O dashboard, inclusive, nos dá um range de negociação provável para hoje, calculado com base nisso tudo. E qual seria esse range? Ele aponta para uma faixa bem estreita, entre 52,64 e 53,29. A matemática das opções está gritando que a expectativa é de um dia contido. Certo. Então, com esse mapa em mãos, qual é a tese central? Se a gente tivesse que apostar, qual o cenário mais provável? A tese central, que um dos relatórios atribui uma probabilidade de 60%, é de lateralização com viés de baixa contido. O que isso quer dizer?
Significa que a tendência macro do dia, por conta dos juros, é de queda pro dólar. Provavelmente teremos uma abertura estável ou levemente negativa. No entanto, a força da estrutura em 5,250 deve conter essa queda. Então ele tenta cair, mas não consegue. Exatamente. O cenário mais provável é o dólar tentar cair, encontrar uma defesa muito forte e passar o dia brigando dentro daquele range que a gente mencionou. E existe algum fator externo que possa desequilibrar esse cabo de guerra? Dar mais força para um dos lados? Sim, sempre existe. Hoje, por exemplo, temos a divulgação de dados importantes de atividade industrial nos Estados Unidos, o PMI. Ah, verdade. Se esses números vierem muito fortes, podem fortalecer o dólar globalmente, o DXY, e dar mais força para o time comprador aqui. Se vierem muito fracos, podem acelerar a queda, testando com mais violência a nossa muralha. É o fator surpresa a se monitorar. Faz todo sentido. E para quem opera no dia a dia, como esse mapa estratégico se traduz num plano de ação, num playbook operacional? O manual é bem direto quanto a isso. A estratégia principal, que eles chamam de setup a muralha, é desenhada para dias de gama positivo como hoje. A ideia é operar reversões. Contra o movimento. Isso, contra o movimento. Se o preço do dólar de fato cair e testar a região da put wall em 5,250, a probabilidade favorece a busca por operações de compra, apostando que a muralha vai segurar. É uma operação com risco bem definido, imagino. Exato. Com um stop loss curto, logo abaixo de 52,50. Mas isso soa quase como uma profecia autorrealizável. Essa muralha é realmente impenetrável? A gente já viu esses níveis serem destruídos antes, não? Excelente ponto. Nenhuma muralha é indestrutível no mercado. Ela representa uma zona de alta probabilidade de defesa, não uma certeza. Certo. É por isso que o playbook também tem um plano de contingência, o setup C à virada de mão. Ele responde à pergunta: o que invalida a nossa tese? A resposta é clara: um rompimento forte e com volume para baixo do Gamma Flip em 52,50. A travessia da fronteira do caos. Exatamente. Se isso acontecer, é o sinal de que a força macro vendedora atropelou a microestrutura, o regime vira para gama negativo, o acelerador é ligado. E a estratégia muda da água para o vinho. Totalmente. A orientação passa a ser vender em qualquer pequeno suspiro de alta do preço, surfando a onda de volatilidade que provavelmente virá em seguida. Uau! É um plano de jogo bem completo. Recapitulando então, o dia de hoje é essa batalha. De um lado, o cenário local com juros em queda, empurrando o dólar para baixo. Do outro, a estrutura das opções com o gama positivo e a muralha em 52,50 agindo como um freio poderoso. Perfeitamente resumido. O número mágico do dia, onde toda a atenção se concentra, é o 5.250. É o campo de batalha. E o cenário mais provável é uma luta contida dentro daquela faixa de 52,64 a 53,29. A perda sustentada dos 52,50 seria o sinal de que a batalha foi perdida pela defesa. E um novo cenário muito mais volátil se inicia. Exatamente. É uma dinâmica fascinante. De um lado, o otimismo com a economia local puxando os juros para baixo. Do outro, essa arquitetura de derivativos que age como uma mola, absorvendo o impacto. E isso nos leva a uma reflexão final um pouco mais profunda. Os relatórios que lemos indicam que essa melhora no risco país e a queda dos juros são alimentadas por um fluxo consistente de capital estrangeiro para o Brasil. Existe um otimismo local real. Certo. A questão é, até quando? Exato. A questão a se ponderar é, esse otimismo é resiliente a um choque externo? A estrutura de opções de hoje oferece um amortecedor, uma defesa para um dia normal, mas e se a aversão ao risco global, que já deu as caras naquela alta da volatilidade do ouro que vimos no começo, se intensificar de verdade? O que acontece? Importante sobre quem está ganhando essa guerra maior.